com muita alegria aqui no estúdio do Tudo Mais, ao vivo, a Letícia Muniz, que é intérprete e professora de Libras, e a Jéssica, que é professora, intérprete também, intérprete não, ela é professora de Libras, não é isso, Letícia? Que bom ter vocês aqui, viu? Obrigada. Ah, muito obrigada. Estamos felizes também. Ah, que bom. Vamos falar um pouquinho sobre os surdos aqui no nosso país, do Ministério com os Surdos na Igreja. Sim. Você fala um pouquinho pra gente, Letícia, Falo. agora? A importância de ter um ministério que leve a palavra do Senhor para as pessoas que não escutam. Bem, todo surdo é como qualquer pessoa ouvinte no quesito ser humano, sentimento, é composto por todas essas coisas que nós temos, né? A parte espiritual também compõe o ser, né? Então, se não tem a comunicação, não tem a explicação na língua própria que ele consiga entender, fica difícil, ele não consegue ter a noção do que é Deus, o que é essa parte abstrata que a gente não visualiza, mas sente. Então a gente precisa ter aí pessoas habilitadas que consigam passar essas informações, né? De um jeito que a pessoa surda consiga entender e também abstrair e sentir. Absorver e sentir ali a palavra que está sendo levada na igreja durante os cultos. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a Jéssica. Ela é surda desde que ela nasceu e hoje ela veio aqui contar pra gente. Olha, o currículo dela é maravilhoso. Ela é formada em administração, recém-formada em história, professora de Libras também. Fale para ela, por favor, Letícia, que é uma alegria recebê-la aqui no programa. Ah, que obrigada. Linda. Que bom. E pergunte para ela o seguinte, né? Qual a importância, né, de ter acesso aí aos cultos, de ter acesso ao Evangelho por meio aí dos ministérios das igrejas com surdos? Sim, realmente é importante, porque muitos surdos não conhecem a palavra de Deus. No culto é muito importante que tenha um intérprete, porque o pastor está falando e o surdo precisa também aprender aquela palavra, a palavra da verdade. O ser surdo sente, tem muita coisa que a gente não conhece, né? Que a gente precisa aprender durante o culto, o ensino, na escola dominical, em todos esses momentos. Olha só, que maravilhoso, não é mesmo? É muito importante para essas pessoas terem acesso, não é mesmo, Letícia? Verdade. Ela se sente melhor incluída quando ela consegue assistir um culto em Libras? Sim. Sim, claro. Melhor. Precisa a gente pensar na inclusão sempre. Ter um intérprete ali, porque o culto também precisa ser visual para a gente. O surdo não vai receber a palavra se não tiver essa língua. Precisa pensar na importância disso. A fomentação da língua de sinais e do Evangelho. Ah, que ótimo. Pergunta para ela, por favor, Jéssica, como para ela contar para a gente um pouquinho da caminhada dela com Jesus, em que momento Jesus entra na vida dela, como é que é isso, a história dela com o Senhor. Então, eu nasci numa família católica e espírita. Eu cresci nesse meio, né? A religião era um pouco misturada. Então, na minha juventude, na minha adolescência, eu comecei a conhecer a Igreja Batista e eu fui aprendendo sobre a Bíblia. Mas foi só por um período. Eu não absorvi realmente quem era Jesus. Eu tinha muitas dúvidas ainda, né? Então era um pouco diferente. Eu fui indo, mas eu mudei. E eu fui procurando em várias religiões, várias igrejas. Depois, no ano de 2016, eu comecei a conhecer a Igreja Batista e aceitei a Jesus nesse momento, depois do casamento. Eu comecei a frequentar. Né? E a palavra de Deus era difundida ali. Mas existiam alguns problemas ali, aí depois, durante a pandemia, a igreja fechou.
E aí eu senti muita falta disso, né? Fiquei incomodada. A gente estava procurando os programas online, mas era ruim, né? A gente sentia vontade de estar no presencial, de ter o bate-papo, de conversar com as pessoas. Eu me sentia muito incomodada, realmente. Aí quando começou a abrir as igrejas, depois da pandemia, começou a normalizar, eu conheci a igreja presbiteriana. E aí eu me apropriei realmente, porque a teologia é completamente diferente. A palavra de Deus verdadeira, eu consegui aprender e a minha parte espiritual foi ampliada. E até hoje eu tô lá. A Jéssica é da igreja presbiteriana de São Caetano do Sul? Isso, o sinal da minha igreja é esse. Que lindo! Agora me diz uma coisa, Letícia, agora uma pergunta para você. As pessoas que não sabem, né, se comunicar em Libras, como que a gente faz? Né? Como que as pessoas podem se comunicar com os surdos? Como que faz? Tem uma dica pra gente? A dica principal é procurar aprender um curso de Libras mesmo, porque é uma língua estruturada, né? Ela tem muito detalhe. É possível a gente se comunicar utilizando mímica, expressão facial, né, gestos? É possível, mas falta informação, né? Precisa de mais detalhes ali que são próprios da língua. O curso não consegue ter uma fluência à conversa, é isso? Se não tiver um curso, vai ficar limitado, né? A comunicação vai ficar limitada. Que interessante. Agora, a Jéssica é professora, ela é professora de Libras. Sim. Onde? Como é ser professora de Libras para ela? Na verdade, antes de começar a dar aula de Libras, eu trabalhava na escola? Na área administrativa, na contabilidade. Agora que eu comecei a trabalhar com a Libras, né? Aí a minha vida tá modificando algumas coisas. Tem coisas novas, né, que eu tô aprendendo agora. Eu tô começando a estudar, também aprofundar a Libras, porque nós surdos sabemos a Libras, mas para ensinar temos que estudar também para poder seguir todos os detalhes ali, né? E eu tô me sentindo muito feliz com isso. Porque é um trabalho gostoso de fazer, a interação com as pessoas, o relacionamento que a gente cria ali, né? Os alunos, você vê os alunos evoluindo, é muito interessante. Então, o trabalho na Igreja Presbiteriana de São Bernardo, de São Caetano também, né? Esse é o sinal do ministério? Um projeto. Eu estou trabalhando no projeto Semente. E é lá em São Bernardo do Campo mesmo, né? Não na igreja dela não, na outra igreja. Na 6ª Igreja Presbiteriana. Ela trabalha lá. Na associação, numa associação. Que o sinal é assim. Eu trabalho também ensinando Libras nessa associação para ouvintes. Porque é muito importante. Dentro da associação, por exemplo, lá as pessoas não pagam. As pessoas vêm de graça. É importante a gente ensinar a língua de sinais ali para eles aprenderem. A aula básica é importante para a comunicação com o surdo. Precisa conhecer, não tem comunicação nenhuma, então a gente ajuda nesse relacionamento entre as pessoas, ouvintes com os surdos. Que é o que a gente estava dizendo agora, né? A importância das pessoas que não sabem a língua, mas terem esse relacionamento, né? Que incrível, entendi. E ela é super estudiosa, né? Professora de Libras, administração. E por que ela fez história? Ela gosta... Porque sempre desde pequena minha mãe gostava de história e ela começava a falar sobre isso comigo. E eu fui acostumando com essa área, então desde pequena eu tinha essa curiosidade da história. Na verdade, antes, todas as pessoas me falavam, você precisa fazer uma faculdade de história. Eu ainda não tinha sentido aquela coragem, eu estava com medo. Mas agora, né, eu enfrentei o desafio e superei o limite.
E aí eu tô aprendendo e quero começar a ensinar a história também. Eu vou começar a fazer a pós que você vai fazer? Daqui pra frente, no final de outubro, eu vou começar a fazer a pós-graduação de Libras. Para eu me tornar também professora. Que demais, não é, Letícia? Quando a gente tem conhecimento de histórias, conhece histórias como a da Jéssica, né? Tão dedicada, estudiosa. Isso é maravilhoso, não é, gente? Como a gente estava dizendo logo no início do nosso programa, são cerca aí de 10 milhões de brasileiros que são surdos no nosso país. E amanhã, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional dos Surdos. A gente antecipou aqui no Tudo Mais a comemoração, então nós queremos mandar um beijo bem grande para todos os surdos que estão aqui acompanhando a gente no Tudo Mais hoje. Que bom que vocês têm essa oportunidade em algumas igrejas de ter acesso aí de um culto sendo interpretado aí em Libras, ter igrejas com um ministério com Libras, com surdos. E, Letícia, agora para você essa pergunta: como que as igrejas podem começar a investir em ministérios com surdos? Bom, primeiramente precisa ter pessoas que estão se sentindo chamadas a essa missão, vamos assim dizer, porque a gente se sente como missionário, uma pessoa que faz missão. Você tem que aprender uma língua diferente, É diferente a língua de sinais, é bem diferente da língua portuguesa, então demanda um esforço, demanda tempo, demanda muita dedicação, você precisa mesmo estar focado ali para conseguir aprender a língua. Assim como você vai aprender o inglês para ir para fora do país, por exemplo. Então, o primeiro passo é a pessoa se sentir chamada, vocacionada para isso. Às vezes, há também líderes que identificam, identifica pessoas assim que têm uma habilidade, que pode talvez seguir esse caminho da aprendizagem da língua de sinais e conversar, chamar a igreja a investir. Eu vou pagar um curso para você, um curso básico, você não quer começar? Às vezes o jovem, que às vezes tem ali um tempo de mais facilidade para se dedicar. Então, eu acho que o início pode ser assim. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, há quanto tempo tem o Ministério com Surdos? A Igreja de Pinheiros, eu não tenho certeza para te responder. Mas já tem um tempo, assim, já tem. Vocês que trabalham aqui como intérpretes, qual é o retorno que vocês recebem do trabalho que vocês fazem, Letícia? Retorno financeiro? Não. Retorno das pessoas, dos surdos, quando vocês conversam com eles, como eles se sentem. Ah, sim. A igreja aqui de Pinheiros, tem sinal e eu não lembro o sinal. Tudo bem. Porque aqui tem um grupo específico que trabalha aqui. Eu trabalho lá em Guarulhos e aí a gente acaba não usando muito os mesmos sinais. Aí a gente não lembra assim na hora. Mas o retorno das pessoas que recebem a palavra de Deus interpretada sempre é muito positivo, Tem pessoas lá de Pernambuco, tem uma menina surda lá em Pernambuco que me solicitou os vídeos de interpretação do culto, porque ela agora ficou sem intérprete lá. Falei, não, eu mando para você. Existe um grupo também de WhatsApp dos intérpretes e surdos da IPB, do Brasil, e a gente consegue também se comunicar, a gente envia também o link lá de alguns cultos. E o retorno é bom. É positivo. Bom, positivo sim, mas sempre precisamos evangelizar mais os surdos. Precisa de mais trabalho, mais gente trabalhando. Social que é complexa também, A gente convencer, explicar que é importante, Essa questão aí da missão, De você levar o evangelho. Nós falamos aqui, então, que existem aí cerca de 10 milhões de brasileiros. Eu quero perguntar para a Jéssica o seguinte: qual a grande dificuldade de ser surdo no Brasil? Assim? O que é o mais difícil para ela? Assim, quais são as barreiras que ela encontra no dia a dia mesmo? Bom, na minha vida toda, o que eu sinto de mais dificuldade, que tem essa barreira toda, ir ao banco. Ir ao banco, não tem intérprete no banco. Precisa usar o celular para poder se comunicar.
Hoje em dia está um pouco mais fácil, para mim eu consigo escrever, né? Então é mais fácil. Mas tem muito surdo que não sabe escrever, não sabe se comunicar por esse meio. Então o gerente, às vezes você quer conversar com o gerente, né? Ter uma conta, resolver uma situação ali. Ir a um hospital, por exemplo, ir no médico, não tem intérprete lá. Então a gente precisa estar vendo uma maneira de comunicar ali, né? A enfermagem vai explicar para você o que você vai tomar, é difícil, tem que estar escrevendo, né? Essa é uma dificuldade que acontece comigo. Então, o médico não presta atenção, às vezes não consegue a gente trocar da maneira certa, né? O que está sentindo. O surdo precisa desse intérprete, não tem nesses lugares. Às vezes a gente precisa pagar o intérprete para vir. Não está sendo grátis, né? Então, precisa lá nos ambientes já oferecer, ter o intérprete, ter a acessibilidade lá. Se o surdo está doente, vai fazer um tratamento, qual remédio vai tomar, se pode acontecer de tomar o remédio errado, tudo por falta de comunicação. Isso prejudica a vida dos surdos, né? Eu sinto, então, é muito importante as pessoas pensarem nessa situação da saúde do surdo, né? Esse é um limite realmente complicado. No hospital, na clínica, eu acho que é o mais complicado. No banco é muito difícil, mas assim, nada se compara a um hospital, a um atendimento médico, né? Não conseguir ali ter um bom atendimento, entender realmente o que está acontecendo. E o que ela disse é importante, né, Letícia? Assim, tipo, às vezes toma remédio e que não é daquela forma que é para tomar porque não teve uma boa comunicação. Então a gente precisa aí sim, não é mesmo? Cada vez mais ter acesso, dar acesso a essas pessoas a um bom atendimento. Olha só a dificuldade, né? Às vezes para quem não é surdo é uma coisa tão simples, mas olha só a grande dificuldade que eles têm. Letícia, isso deve ser muito complicado mesmo, né? O que você escuta quando você conversa com eles? Essas reclamações são sempre frequentes? Sim, sempre frequentes. A gente, muitas vezes eu recebo muitos chamados. Às vezes o surdo fala, vamos comigo, e como eu já trabalho bastante, eu não consigo atender, a gente tenta conseguir algum amigo, algum outro, né, intérprete profissional, que sabe que é profissional, porque também é importante a pessoa ser fluente para poder ir junto, né? E ainda são poucos os que têm uma fluência, assim, que dá para atender. E os que têm já trabalham muito, porque a gente é muito solicitado, né? Então, não é fácil mesmo encontrar uma pessoa que esteja disponível, né, para ir junto. Algumas associações ajudam, né? Tem os contatos ali de intérpretes para poder auxiliar, mas não é sempre possível, né? Tudo é mais moroso, porque até você encontrar alguém que possa atender, né? Então, a gente sempre entra em contato com a clínica, por favor, às vezes a gente deixa o cartão da gente, se precisar, né, entre em contato, porque é a clínica que precisa chamar, pagar o intérprete, né? Para atender. Não é o surdo, além de pagar a consulta, vai ter que pagar o intérprete, entendeu? É complicado. Então, amanhã, Dia Nacional dos Surdos, assim, a gente está falando que nós antecipamos a comemoração aqui, mas espera lá, a gente comemora, mas temos que também chamar a atenção aí, né, das políticas públicas para atender melhor, não é mesmo? Essas pessoas aqui no Brasil, não é mesmo, Letícia? Assim, a gente comemora, mas assim, vamos dar mais atenção a essas pessoas. Precisa continuar lutando, né? Precisa continuar. Não é mesmo, Jéssica? Tem que continuar lutando? É verdade, a luta não para. Eu quero agradecer demais a presença da Jéssica. Que alegria, que honra te receber aqui no Tudo Mais, viu? Eu também me senti assim. Obrigada pelo convite, muito obrigada. Muito obrigada. E Letícia, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. É sempre uma alegria te receber. Volte sempre, não é mesmo? Aqui as portas estão sempre abertas. Eu agradeço, muito obrigada. Muitíssimo obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Deus abençoe.